Olá, olá. Na Bíblia tem dizendo, abstenha-se de toda aparência do mal, né? 1 Tessalonicenses 5:22, né? Eu vou colocar aqui embaixo para você. Mas o que eu quero dizer para você é algo diferente. Abstenha-se de toda aparência do bem, né? Esse é um grande problema que muitas pessoas não percebem. Foi um assunto que nós discutimos hoje na nossa live, né? De 5h31. Muitas vezes o mal se disfarça do bem melhor do que o próprio bem. E é aí onde muitas pessoas caem, né? E tem dois aspectos disso. Tem um aspecto externo e tem um aspecto interno. E esse aspecto interno, ele é tão grave quanto o aspecto externo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? Isso vai facilitar a sua vida muito com as outras pessoas. Então, antes de começar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora, independente da variante que você esteja vivendo. Já tomei o meu café estoico, não está aqui comigo, porque eu já tomei. Espero que você tome seu café forte, sem açúcar e delicioso, como a vida é. Então, vamos lá, né? É engraçado, né? Porque tem uma história de Charles Chaplin, que depois eu fui pesquisar, né? Porque ele participou de um concurso de Carlitos, né? É como se o ator do Chaves fosse participar de um concurso de Chaves, para ver quem se parecia mais com Chaves. E Charles Chaplin, né, alguns aspectos diz que ele tirou em terceiro lugar, mas parece que a versão melhor é que ele não passou nem da primeira fase, né? Ele ficou em 27º lugar. Então veja bem, o próprio Charles Chaplin, o próprio Carlitos, entrou num concurso para ver quem se parecia mais com Carlitos, e ele tirou em 27º lugar. Isso é impressionante. Impressionante, né? E, sabe, é como se eu participasse de um concurso para ver quem se parecia mais comigo e eu tirasse em 27º lugar, né? Se o ator do Chaves, né, o Roberto Gomes, parece, né, fosse participar de um concurso para ver quem se parecia mais com Chaves, ele vestido de Chaves, ele tirou em 27º lugar, o Fofão, né, para quem lembra do Balão Mágico, fosse participar de um concurso para ver quem era o melhor Fofão e ele tirasse em 27º lugar. Isso acontece o tempo todo na vida, né? Se tiver um lobo vestido de ovelha, esse lobo, sabe, como ele quer se parecer com a ovelha perfeita, então ele se veste da ovelha perfeita, e nenhuma ovelha é perfeita. Nenhuma ovelha é perfeita. Então você vai olhar as ovelhas de verdade e você vai dizer, não, acho que isso aqui talvez não seja uma ovelha perfeita, porque ela tem esse defeitozinho aqui, aquela tem aquele defeitozinho ali, essa aqui, né? Cada uma tem o seu defeitozinho de ovelha. E aí o lobo, ele se maquiou perfeitamente, ele deu o melhor de si, ele é a ovelha perfeita. E isso é a aparência do bem. Você já percebeu isso? Muitas vezes você se decepciona com as pessoas, você diz assim, porque as melhores pessoas a gente acaba descobrindo que são as piores, porque são lobos vestidos de ovelha. Né? Toda vez que eu vejo alguém, sabe, eu tenho um problema comigo, né? Quando a pessoa fica repetindo demais que é honesto, eu sou honesto, né? Em nome de Jesus, né? Eu realmente não gosto de quem vai fazer negócios em nome de Jesus, né? Normalmente, acende a luzinha vermelha na minha cabeça, porque as pessoas têm defeitos. Então, sabe, em 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim, abstenha-se da aparência do mal, né? Evite parecer mal, evite ter a aparência do mal, mas a aparência do bem é algo que realmente está muito grave hoje em dia, né? Aquele homem perfeito que você está procurando e você sempre quebra a cara, por que será? Né? Porque é um lobinho vestido de ovelha, né? E tem muitas ovelhas vestidas de lobo.
Né? Eu prefiro 1000 vezes uma ovelha vestida de lobo. Porque o ser humano é isso, né? É engraçado, porque um dos meus personagens favoritos da Bíblia, né? Um dos homens que eu mais admiro na Bíblia é o rei Davi. Rei Davi e Jacó, né? Rei Davi e Jacó. E Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? Mas Jacó, ele enrolou o irmão, mentiu para o pai e brigou com Deus. Né? Davi eu não preciso nem começar, né? Eu não preciso nem começar em relação a Davi. Se você conhece alguma coisa da Bíblia, eu acho engraçado como toda vez que eu digo assim, eu tenho uma admiração profunda por Davi, as pessoas dizem, mas Davi era um homem real. Você sabe por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque toda vez que ele errava, ele não justificava, ele não colocava a culpa em ninguém, ele assumia completamente a culpa para ele. Ele se prostrava aos pés de Deus. Com toda sinceridade dizia, me fulmine, eu não mereço a tua graça, eu não mereço viver. Né? E aquilo era tão real, tão verdadeiro de Davi. Quando ele via os erros dele, ele assumia aquilo completamente. Ele não ficava se sentindo coitado, não valo nada, não. Eu errei, né? Eu sou isso. E o que ele era na realidade era um homem profundamente sincero, que ele tinha uma vontade imensa de acertar. Né? E ele não tinha medo de fazer o que era necessário. Não tinha medo, sabe? E o que atrapalha a gente, sabe? A gente tá sempre olhando para os outros, né? Porque esses homens santinhos demais, perfeitos demais e compreensivos demais, olha o que dá. Né? Você quer essa ovelha perfeita que no fundo é falso, ou você quer ficar com a ovelha que tirou em 27º lugar, que é a real, né? Que tem tantos defeitos que tinham 26 pessoas que pareciam mais com ovelhas do que ele, né? Do que Charlie Chaplin parecia com Carlitos. E essa é a grande realidade da vida, né? Os homens procuram mulheres perfeitas demais e quando você está querendo conquistar, você é a perfeição. Eu me lembro que um amigo meu, né, Cefas, ele chegou para mim, ele disse, rapaz, sabe qual é o seu problema? Sabe por que os seus relacionamentos não dão certo? E é engraçado porque Cefas não lembra dessas coisas que ele falava para mim, né? E eu disse, por quê? E ele disse, porque você tenta ser perfeito demais no início. Todo relacionamento que você começa, você tenta ser perfeito demais. Você quer ser perfeito demais. Você dá tudo de si. Você sabe, e aí você não sustenta isso. E aí acontece uma de duas coisas, né? Ou você não é uma pessoa boa e você está fazendo aquilo para enganar a pessoa, para depois tirar proveito dela, o que não era o meu caso. Ou então você não consegue segurar aquela perfeição. Você não consegue manter aquilo por muito tempo, porque é um esforço grande demais. É um esforço grande demais. E aí, daqui a pouco, aquela pessoa vai começar a ver os seus defeitos, vai começar a ver as rachaduras na sua armadura, né? Vai ver que, sabe, você não é tudo aquilo que você gostaria de ser. Com toda sinceridade, você gostaria de ser tudo aquilo, mas você não é. Você tem os seus defeitos. Né? Mas o pior aspecto disso nem é esse. O pior aspecto disso é quando você começa a fingir para você mesmo. Né? Todos os homens da Bíblia, Adão tinha seus defeitos, Eva tinha seus defeitos, Abraão tinha os seus defeitos, Noé tinha seus defeitos,
Jacó tinha seus defeitos, Isaac tinha seus defeitos, Moisés tinha muitos defeitos, Sansão tinha seus defeitos, sabe? Samuel tinha seus defeitos. Todos tinham suas imperfeições porque eram ovelhas de verdade. E quando você começa a fingir para você, você começa a se preocupar, e isso é um dos maiores problemas de nós soltarmos, né? Quando você, a sua mentezinha, né? Ela, que a mente somente, a sua mentezinha, ela começa a acreditar que é perfeita. Né? Você começa a ler livros, você começa a assistir vídeos, você começa a fazer algumas práticas de meditação e você já começa a se achar um ser superior. Ah, eu já não tenho mais ego. Ah, isso aqui eu não faço. Ah, aquilo ali? Não, eu já superei essa fase. E quando você começa a vestir uma máscara para você mesmo, você começa a se preocupar mais, sabe? É aquela coisa, alguém faz alguma merda na sua frente, aí você vai... Né? Não se preocupe, meu amor, meu querido, minha querida. Né? Tá tudo bem, tá tudo bem. E você começa a virar uma panela de pressão dentro de você. Você começa, sabe, a acumular essa pressão, seja dos seus desejos, que você está jogando para debaixo do tapete, mas daqui a pouco começa a formar um monte embaixo do tapete, né? Tem aquela protuberância embaixo do tapete. Né? E você começa a tropeçar naquela sujeira que está embaixo do tapete, que começa a formar um montinho de tropeço. E aí você cai de cara no chão. Porque você está fingindo que esse lobo dentro de você é uma ovelha. Né? Você tá fingindo que esses leões que tem dentro de você são gatinhos. Né? E olha que gatinhos novinhos, né? Porque gatão, né? Ele de vez em quando dá umas unhadas, né? Mas não, você está superior a isso, né? Porque, sei lá, você não come carne, né? Você nunca toma uma cerveja, você está superior a tudo isso, você está num outro nível. Né? O seu casamento, você está mais preocupado com a aparência. Outro dia eu estava conversando com um padre, né? Conversando e depois foi até numa homilia que ele fez, né? Foi o quê? Em 2019 isso. Ele dizendo que esse padre, ele lida com muitos casais aqui da cidade, né? Casais proeminentes, pessoas ricas. E ele dizendo que ele conhece casais que em público são um casal perfeito, mas em casa a mulher apanha. Né? Então você está mais preocupado em manter aquela imagem externa, né? Em ter sua barbinha perfeita, em ter seu cabelinho perfeito, em manter a maquiagem, do que em realmente trabalhar com os seus problemas. Você vê que todos os grandes homens, eles não têm problemas com isso. Né? Lester Levinson, né? Muitas pessoas elas não conhecem Lester assim mais na intimidade. Lester Levinson, ele não era o docinho sempre, ele né, falava o que tinha de falar, ele não estava preocupado com as aparências, ele não estava preocupado em mostrar poder. Né? Quando Hale Dwoskin conheceu ele, Hale Dwoskin, ele não chamou atenção. Né? Hale Dwoskin estava preparando uma conferência, né? Uma palestra de um outro palestrante, e esse palestrante conhecia Lester e chamou Lester para ir lá, né? Para assistir. E ele viu Lester estava ali, né? Não chamou um pingo de atenção.
né? Se não fosse o que aconteceu depois, ele disse que teria passado batido. Mas aí, como Lester era amigo do palestrante, depois eles foram almoçar. E Hale Dwoskin teve a oportunidade de sentar ao lado de Lester. E o que Hale Dwoskin viu em Lester Levinson foi um homem que não estava nem um pouco preocupado com as aparências. Ele não estava tentando mostrar nem que era melhor, nem que era pior, nem que era nada. Ele não estava preocupado em mostrar que ele tinha atingido esse ou aquele estágio, ou que ele estava livre. Ele já estava livre, né? Ele já tinha se libertado. Mas ele estava ali, Raimundo e todo mundo. E ao mesmo tempo, toda vez que Lester estava ensinando que ele precisava dizer uma verdade dura para alguém, ele também não se preocupava se aquela pessoa ia gostar ou não gostar, né? Ele dizia o que precisava ser dito, no tom que precisava ser dito, sem a necessidade de causar nenhum tipo de impressão. E nós estamos sempre aqui, né? Preocupados com o que os outros pensam. Olhe como eu sou humilde, olhe como eu sou bom, olhe como eu sou, né? E certas situações em casa, né? Teve aquele pastor recentemente que apareceu numa live, né? Que ele deu uns gritos na mulher e, né? Pelo vídeo, não mostrou exatamente, mas pelo vídeo, aparentemente deu a impressão de que ele deu um tapa na mulher, né? Aí é engraçado porque ele faz aquilo, ele não sabia que estava no ar. Aí de repente ele volta com aquela voz: irmãos, desculpe, né? Porque você está mais preocupado com a fantasia de ovelha do que em matar o lobo, né? Ok? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você assistiu esse vídeo, me escutou até agora, e você disser assim: eu conheço alguém assim, vá no espelho. Porque eu conheço alguém assim, eu tenho uma foto dele em cima da minha pia do banheiro, né? Uma foto. E é uma foto daquelas de Harry Potter, é uma foto que se mexe. É uma foto mágica, né? Se eu fizer assim, a foto faz assim também. Se eu abrir a boca, a foto abre a boca. Né? Ok? Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo para que esse vídeo atinja mais pessoas. Dê o seu like, veja se você está inscrito ou não, né? Porque eu preciso que você me ache uma ovelhinha docinha e queira assistir mais vídeos meus. Um grande beijo para você, Deus lhe abençoe, paz do Senhor.